Amazonas, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão de Matemática para darmos início a mais uma aula do 7º ano de ensino fundamental. Vamos ver o que temos para a aula de hoje? Aula de número 212 de Matemática trata-se de razões e proporções, conceito e propriedade fundamental das proporções. Legal? Muito bem, vamos dar início então à nossa aula de hoje. Primeiro, vamos ver aqui o conceito, a definição de razão. Sabemos que as frações, como o próprio nome diz, representam partes de um inteiro e que são escritas através do numerador e do denominador. No caso aqui, temos 2 sobre 5, onde 2 exerce a função de numerador e 5 o denominador, onde lemos 2/5. Assim como as frações, a razão também é representada semelhantemente. Então nós temos aqui a razão 2 sobre 5, e lemos da seguinte forma: 2 está para 5. Em fração, 2/5. Então podemos observar que a representação é a mesma, Só muda aí a nomenclatura. Mas o sentido operacional é o mesmo. Ou seja, razão, fração, nada mais são do que o quê? Divisões. Enquanto numa fração 2/5 significa que de um todo, ou seja, o inteiro, que foi repartido em 5 partes iguais, 2 dessas foram tomadas, como nós vimos lá no início da figura, Nós tínhamos um inteiro que foi repartido em 5 partes iguais. E dessas 5 partes, 2 foram tomadas. Então nós temos aqui 2/5. Numa razão, 2 está para 5, significa que, por exemplo, numa receita culinária, para cada 2 xícaras de farinha, precisam de 5 ovos. Os termos da razão recebem nomes específicos, nomes especiais. Na razão nós temos o antecedente e o consequente. Se nós fôssemos fazer uma comparação com fração, o nosso antecedente nada mais é do que o numerador e o consequente nada mais é do que o denominador. Beleza? Nós podemos ver aí a aplicação de várias situações de razão. Por exemplo, escalas geográficas. 1 para 3.000, medida no mapa, 1 centímetro. Medida real, 3.000. O que isso quer dizer? Que para cada 1 centímetro no mapa, nós temos 3.000 centímetros na medida real. Você tem aqui uma cidade, vamos supor, no ponto A, que dista no mapa, vamos supor, 15 centímetros, certo? Essa distância real, teria que ser multiplicada, a distância real entre as cidades A e B teria que ser multiplicada por quanto? Por 3.000, porque para cada centímetro do mapa nós temos 3.000 centímetros de medida real. Então essa daí é uma das aplicações da razão muito utilizadas, em mapas, no globo terrestre. Então todas aquelas medidas, pessoal, elas possuem uma escala que representa parte, a representação, a semelhança da representação da imagem com um valor real. Então é possível você determinar, tendo conhecimento da escala, você consegue, calcular a distância entre 2 pontos num mapa. Muito utilizado, isso daqui é muito útil, muito importante
né, para as navegações, de modo gerais, seja ela realizada por mar, terra ou ar, a escala ela é muito utilizada e muito útil. Velocidade média, 80 km por hora. O que está dizendo essa razão aqui? Está dizendo que para cada hora passada de viagem, eu me desloco quanto? 80 km, né? Essa escala aqui nós conhecemos lá na frente, vocês vão ter a oportunidade de estudar no 9º ano, quando vocês estiverem estudando física, né? Que é a velocidade média, que é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Olha aqui a nossa razão aparecendo, né? Espaço sobre tempo. Densidade demográfica também é muito utilizada isso daí, principalmente pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística, né? Para se realizar intervenções, né, de ordem pública, né? Medidas, estratégias, né, de ações públicas em função da quantidade de pessoas que habitam determinada região por quilômetro quadrado. O que essa informação aqui está nos dando? Dizendo que a cada quilômetro quadrado, certo? Nós temos 190 habitantes. Então, quando nós falamos assim, a cidade tal, a densidade demográfica dela é de 190 habitantes por quilômetro quadrado. Significa dizer o quê? Que para cada quilômetro quadrado, nós temos 190 pessoas morando ali. Existem lugares, por exemplo, no Brasil, se nós estivéssemos comparando São Paulo com o Amazonas e fizermos uma pesquisa, nós vamos ver que essa quantidade de pessoas morando por quilômetro quadrado é muito maior em São Paulo do que no Amazonas. É um exemplo também de razão. Da mesma forma que simbolizamos, que simplificamos uma fração, também fazemos com a razão, para obtermos a forma irredutível, ou seja, a forma mais simplificada possível da nossa razão. Por exemplo, nós temos aqui 18 está para 30. Então, para efeito de cálculo, né, convém você pegar essa razão e simplificar até a sua forma irredutível. Então, dividimos aqui ambos os números por um mesmo número, né, que poderia ser dividido diretamente pelo maior divisor comum, mas vamos fazer aqui passo a passo para a gente entender melhorzinho. Aí eu pego 18 dividido por 2 dá 9, 30 dividido por 2 dá 15. Agora nós vamos simplificar tudo por 3. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Quando nós chegamos nesse ponto do nosso desenvolvimento, nós obtemos a forma mais simplificada da nossa razão. 3 está para 5. Certo? Então, o que é importante nós sabermos até agora nesse momento? O que é uma razão? A razão entre dois números nada mais é do que o quociente, a divisão entre esses números, né? Se eu tenho dois números de forma generalizadas, A e B, com B diferente de zero, nós dizemos que A está para B, onde necessariamente, né, com B diferente de zero. Então isso daqui é o que nós chamamos de razão. E agora nós vamos entrar no conteúdo de proporção. Primeiro vamos entender o que é uma proporção. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Então nós temos aqui de forma generalizada, nós temos aqui 4 números, né? A está para B, assim como C está para D. Nesse caso aqui nós dizemos que B e D necessariamente também são o quê? Diferentes de zero, que não se divide por zero. Então, isso daqui, ó, essa igualdade entre essas duas frações, entre essas duas razões, é o que se define como proporção. E, por conta disso, né, nós podemos dizer que A está sendo dividido por B, assim como, no caso aqui o nosso sinal de igualdade, lê-se dessa forma, assim como C está sendo dividido para D. Aí nós temos aqui os elementos que vão compor a nossa proporção. Os meios, B e C,
e os extremos, que são A e D. Com base nisso daí, né, nós vamos ter aí a nossa propriedade fundamental da proporção, abreviada ali de PFP. E o que que diz essa propriedade? Essa propriedade aqui diz o seguinte: em uma proporção, necessariamente, né, o produto dos meios, ou seja, B que multiplica C, já que é um produto, que é esses dois elementos aqui, deve ser igual ao produto dos extremos, ou seja, A vezes D. Essa daqui é o que nós chamamos de propriedade fundamental das proporções. Toda proporção deve obedecer essa propriedade. O produto dos meios deve ser igual ao produto dos nossos extremos. Então vamos ver aqui. Por exemplo, 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Então observe que nós temos uma interrogação aqui. Será que isso realmente é uma proporção? Vamos ver. Produto dos meios, né? 4 vezes 6 deu quanto? 24. Produto dos extremos, 3 vezes 8, também deu 24. Ou seja, 24 é igual a 24? É. Então aqui é uma proporção. 24 igual a 24, então temos uma proporção. Beleza? Por outro lado, vamos ver uma outra situação aqui. Nós temos 2 está para 5, assim como 4 está para 15. É uma proporção? Vamos verificar. Produto dos meios. 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, é igual a quanto? 20. No entanto, o produto dos extremos, 2 vezes 15, é igual a 30. Neste caso, 30 é diferente de 20. Portanto, não é uma proporção. Lembrando que para ser proporção, o produto dos meios deve ser igual ao produto dos extremos. Perfeito? Então, olha só. Vamos ver mais um exemplo aqui contextualizado. Na planta de uma casa, as dimensões na sala são 6 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento. Ao construir a casa, a sala ficou com uma largura de 4,8 metros. Qual é a medida real do comprimento desta sala? Então, como é que nós vamos desenrolar isso daqui? Aí nós temos a nossa planta, né? Da nossa sala aqui. Primeiro, precisamos transformar as medidas para centímetros, certo? De modo que a gente trabalhe na mesma escala. Isso daqui é muito importante. Então, 4,8 metros corresponde a quantos centímetros? É só multiplicar por 100, né? Se eu vou transformar metro para centímetro, porque nós sabemos que 1 metro corresponde a 6 centímetros. Então, 4,8 vezes 100 é igual a 480 centímetros. Depois aplicamos a propriedade da proporção para nós descobrirmos aí a medida da largura real da nossa sala. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos voltar lá para a questão. Nós sabemos que nós temos isso daqui, comprimento, certo? Comprimento e largura. Largura, comprimento, é a nossa razão, certo? Então ela tem 6 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento. Deixa eu direitar esse 10 aqui. 10 centímetros. Então essa aqui é a nossa escala. Nós vimos que ao construir a sala ficou com uma largura de 4,8 metros. Largura. Então nós vamos substituir aqui no L. Nós sabemos que 4,8 metros corresponde a quantos centímetros? 480 centímetros. E vamos descobrir aqui o comprimento real da nossa
largura. Usamos a propriedade, né, produto dos meios, ou seja, nós vamos ter 6 vezes C deve ser igual ao produto dos extremos, 480 vezes 10. Então, C vai ser igual a 480, que multiplica 10, dividido por 6. Eu vou fazer assim, para simplificar, né? Vou simplificar aqui. 48 por 6 vai dar 8. Então, eu vou ter 80 vezes 10. 80 vezes 10, 800. 800 centímetros. Né? Configurando aqui, né? Convertendo aqui, nós podemos concluir que, já que nós temos aqui a medida dada em centímetros, podemos concluir que o comprimento real, né, é de 800 centímetros, ou, no caso, em metros, 8 metros. Beleza? Fácil, né? Show de bola. Agora que nós estamos familiarizados com a definição de razão, definição de proporção e com a propriedade fundamental da proporção, vamos pôr em prática esse conhecimento na nossa dinâmica local interativa. Questão de número 1. Identifique os termos da razão e encontre a sua forma mais simplificada, ou seja, a forma irredutível. E temos aí letra A, 100 está para 120, letra B, 100 está para 48 e C, 60 está para 30. Na questão de número 2, pede-se para verificar se as seguintes razões são proporções ou não. Então nós temos os seguintes pares de razões aí. 5 está para 2 e 10 está para 4. 3 está para 4 e 4 está para 3 na letra B. Na letra C, 1 sobre 2, 1 está para 2, assim como 4 está para 8. Na letra D, nós temos 1 está para 6, assim como 1 está para 4. E 1 está para 3, assim como 1 está para 2. Beleza? Queridos alunos, um bom trabalho e até a nossa interatividade.
Muito bem, queridos alunos, vamos então para a correção da nossa DLE. Começando pela questão de número 1, temos a seguinte situação. Identifique os termos da razão e encontre a sua forma mais simplificada, ou seja, a forma irredutível. Aí nós temos aí as frações. 100 está para 120. Na letra B, 100 está para 48. Na letra C, 60 está para 30. Na questão de número 2, pede-se para verificar se as seguintes razões são proporções. Aí nós temos aí, letra A, 5 está para 2 e 10 está para 4. Na letra B, 3 está para 4 e 4 está para 3. Na letra C, 1 está para 2 e 4 está para 8. Na letra D, 1/6 está para 1/4 assim, e 1/3 está para meio, ou 1/2. Então, vamos lá para a nossa correção. Questão de número 1, resposta, né? Temos aqui as simplificações. Os numeradores são termos antecedentes, né? E os denominadores são consequentes. Depois passamos a simplificar para chegar na forma irredutível. Então, como é que nós fazemos essa simplificação aqui? Aqui a gente divide tudo, né, pelo maior divisor comum. No caso aqui, 20. Então, tudo aqui vai ser dividido por 20. Nós vamos passar a ter o quê? 5, né? 100 dividido por 20 é 5. 120 dividido por 5, 6. Aqui, o maior divisor comum entre 100 e 48 é o 4. 100 dividido por 4, 25. E 48 dividido por 4, 12. E na letra C, posso simplificar tudo aqui direto. 6 dividido por 3, 2. Então, eis aí o desenvolvimento, né? Nós temos aí o antecedente e o consequente, 5, 25 e 2 são os antecedentes, né? Os consequentes, 6, 12. Todo mundo sabe que qualquer número natural inteiro tem um denominador imaginário igual a 1. Agora, na questão 2, nós temos aqui, verificar se as razões são proporções ou não. Então, na primeira aqui, nós temos 2 vezes 10, 20. E 20 é igual ou diferente a 5 vezes 4? É igual. Então, aqui, nós temos uma proporção. Ou seja, é proporção. Na letra B, nós temos 3 vezes 3 dá 9. E 9 é igual e 9 é igual a 4 vezes 4? Não. Então aqui não é proporção. Na letra C, 1 vezes 8, 8. É igual a 2 vezes 4, que também dá 8? É. Então aqui na letra C nós temos uma proporção. Na letra D, nós podemos fazer o seguinte. Podemos dizer que 1/6 que multiplica 1/2 é igual a 1/4 que multiplica 1/3. 1 vezes 1, né? Multiplica o numerador com o numerador. 6 vezes 2, 12. É igual a 1 vezes 1. 4 vezes 3, 12. Se quiser, pode ir até mais além, né? 1 vezes 12, 12. 12 vezes 1, 12. Ou seja, é uma proporção. Beleza? Muito bem, queridos alunos, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.